ter um momento de ouvir o que Deus tem para falar conosco. Eu não tenho nada para falar, nem comigo, nem com os irmãos, mas o Senhor tem. Então que Ele me use e que eu não atrapalhe. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Você já tem aí na tela, quem quiser ver na tela. Apocalipse capítulo 5, foi o que lemos no início do culto, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo botar esse negócio aqui, senão deixa para música. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao 14. Deixa eu ver se está funcionando essa canetinha. Está ligada. Foi, beleza. Então, está na tela, para quem quiser acompanhar na tela. Leiamos. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e os animais, dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor, fale conosco nessa noite. Afasta de nós todo o impedimento. Em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse dar um título ou uma frase que possa resumir esse texto, eu já coloquei até na tela, você vê acima aí, ó. Cristo é o único digno de desvendar e executar o plano divino, derrotando do mundo oposto a Deus. Esse do está errado, derrotando o mundo oposto a Deus. Ou, melhor, derrotando o sistema do mundo, aí sim do mundo, oposto a Deus. Então, Cristo é o único digno de desvendar e executar o plano divino, derrotando o mundo oposto a Deus. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a gente está inserido no mundo que é oposto a Deus, um mundo que é opositor a Deus, que é totalmente opositor, oposição, inimigo, pessoas que não têm vida espiritual, e por isso são chamados na Escritura de mortos espiritual. Essas pessoas estão à mercê de um sistema maligno, contrário a Deus, e nós cristãos estamos no meio disso.
só que já libertos, mas no meio disso. E aí a gente vê que esse contexto todo que a gente está vendo aqui gira em torno de um livro e de uma pessoa, e é a única pessoa que consegue abrir esse livro. O que seria esse livro? Quem é essa pessoa? E por que só ela consegue? Esse texto que a gente está estudando, ele está falando do poder e da autoridade que há em Cristo Jesus, e nós vamos entender isso. E de todo o desenrolar da história da humanidade, da existência da criação como um todo, até mesmo antes da existência do ser humano. E a verdade, meus irmãos, que toda a história ela começa com Deus. Por isso você tem em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A partir dali, esse princípio ali é Deus. Tudo começa com Deus, princípio e Deus. No princípio criou Deus. Portanto, toda a história começa com Deus. E obviamente Ele está no controle dessa história. E essa história ela vai terminar, com certeza, segundo a vontade desse Deus. Não são pessoas poderosas que vão determinar o curso e o rumo da história. Não são os historiadores, para quem estuda história, vai se preparar para ser historiador. Temos algumas pessoas aqui. Não são os historiadores que interpretam, entendem e decifram a história. Por mais que eles façam um belíssimo trabalho, não são eles que vão dar sentido à história da humanidade. Não são os filósofos, não são aqueles que podem ver o futuro. Essas pessoas podem falar um pouco sobre a história da humanidade, sobre a existência, mas elas não conseguem tirar o que está oculto, tirar o véu e enxergar além do que poucas evidências elas podem encontrar para poder entender alguma coisa. Somente uma pessoa consegue tirar o véu da história, desvendar os mistérios da história e trazer sentido para toda a nossa existência e a existência de todas as outras coisas. E a verdade é que a gente vive num contexto, como eu disse, sistema maligno, opositor a Deus, em que ele tem uma filosofia muito conhecida e muito difundida de muitos anos atrás, de séculos atrás, chamada humanismo, em que Deus sai do centro do universo para agora o homem se tornar o centro do universo. O iluminismo, um período da história, aí, o iluminismo foi um período em que isso se fortaleceu muito, esse sentido cresceu muito. E a ideia de humanismo, ou seja, o homem no centro do universo. E esse humanismo ele tem duas visões acerca da história que é totalmente diferente do que a gente está lendo aqui na Bíblia. E é por isso que às vezes a gente conversa com pessoas aí fora e a gente não consegue se comunicar com elas e elas não entendem o que a gente fala e a gente também não concorda com o que ela está falando. A gente até entende o que ela fala, mas a gente não concorda com o que ela está falando. Então o humanismo, por exemplo, ele tem a seguinte visão. A visão dos gregos, por exemplo, os gregos antigos, em que a história é um ciclo, né? A história ela não se move numa linha reta em direção a um ponto final, a um destino final, um propósito final. Eles vão entender, esses gregos aí, e o humanismo vai repercutir isso, que não há esperança, não há redenção, não tem como, porque hoje eu estou aqui em cima, amanhã eu estou aqui embaixo, daqui a pouco eu estou aqui em cima de novo, daqui a pouco eu estou aqui embaixo. A história se repete, em alguns sentidos a história se repete sim, mas não neste sentido da cronologia, tipo assim, o que estamos vivendo hoje um dia vai acabar, mas depois voltaremos ao começo e começaremos de novo, e vamos viver e evoluir e aprender para depois repetir. A história para os gregos antigos era assim, um ciclo sem fim, e o humanismo em algum sentido defende isso. E tem também a outra visão humanista que não é tão sobrenatural, metafísica assim, né? Que seria a visão do existencialismo ateu. Em outras palavras, a visão do ateísmo, do materialismo, em que a história é apenas uma sucessão de fatos. Um fato que acontece hoje, amanhã acontece outro fato, amanhã acontece outro fato, como slides que você vai passando, e aí uma hora acaba e não tem sentido nenhum e acabou. O ateísmo ele vai defender a ideia de fatos sem sentido, aleatórios, ao acaso, e que, por sorte, nós estamos aqui e em algum momento, puf, vai acabar. E daqui a pouco, de repente, dá uma sorte de existir de novo alguém. E assim vai, ao acaso, aleatoriamente. E é interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai citar no seu comentário sobre essa história humana, né, uma novela internacional de Albert Camus, A Praga. Eu quis citar porque é interessante,
porque estamos vivendo um período de praga, né? Essa praga desse vírus. Então, a praga era a novela, né? Que o reverendo cita bem antes de qualquer pandemia, né? E aí ele vai descrevendo, nessa novela, vai descrevendo o estado de desespero de uma cidade, a cidade de Orã. Ela foi empesteada por ratos. Esses ratos trouxeram a temida peste bubônica, naquele contexto antigo e tal, medieval. E aí, o médico, né, e os seus auxiliares lutaram contra a epidemia, essa epidemia da peste bubônica, e venceram. Mas aí no final o médico disse assim: é só uma questão de tempo, os ratos voltarão, as coisas não vão mudar. E aí eu lendo isso, eu lembrei, alguém já ouviu isso nos dias atuais? É só uma questão de tempo, pode passar o vírus, mas daqui a pouco tudo vai voltar? Talvez seja isso mesmo, não sei, eu não entendo de vírus, mas pode ser que seja. Se os ratos voltam, o vírus deve voltar também. Se ele vai embora, um dia ele volta, tem vacina, aí depois as cepas dos vírus se multiplicam, não é isso? E aí daqui a pouco tem que ter outra vacina, não é assim que funciona? Eu estou falando errado, gente? É mais ou menos isso, né? A enfermeira ali está mais ou menos, desculpa aí, tá? Não sei muito não, mas estou tentando. Mas assim, de qualquer forma, tem pessoas que estão dizendo isso. Uma hora isso vai dar errado, uma hora a bonança que você está tendo agora, um pouquinho, vai piorar. E a verdade é que nós não temos certeza de nada. Pode ser que piore, pode ser que melhore, pode ser que acabe de vez, mas que um dia volte, ou que volte um vírus novo, uma pandemia nova, uma coisa totalmente nova, doida. O fato é que, o que tem de verdade nessas afirmações? Cientificamente eu não sei. Talvez não tenha muita verdade, as pessoas estejam só especulando. Mas a verdade que tem nisso é que o ser humano, sem Deus, ele não sabe para onde vai. E ele sabe, a única coisa que ele sabe é que as coisas vão piorar, as coisas vão dar errado, as coisas não vão funcionar. É essa a única impressão que ele tem num momento como esse que a gente está passando de praga, como a própria novela aqui dos ratos aqui que trouxeram a peste bubônica. Mas a gente já teve um período de otimismo, e que também é um otimismo falso. Mas antes de eu falar desse otimismo, eu pergunto para os irmãos, qual seria o sentido da história? Como eu disse, houve um tempo de otimismo. E agora eu vou explicar um pouco sobre isso, esse otimismo. Já pensaram em algum momento do século XX, antes até do século XX, que por causa desse humanismo, dessa evolução humana, esse desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da indústria, desenvolvimento também da medicina e de muitas outras áreas da ciência, por causa desse desenvolvimento humano, o mundo ia melhorar. E sabe quando esse otimismo caiu por terra? Quando teve a Primeira Guerra e depois quando teve a Segunda Guerra Mundial. Duas grandes guerras mundiais sangrentas, com milhões de mortos e muitas outras guerras e mortes que ocorrem pelo mundo. E esse otimismo no século XX baixou a bola. E a gente vive um período de pessimismo. Esse humanismo já não pode defender esse otimismo. Só que, ok, pessimismo. E o que será de nós? Se estamos num período de pessimismo, qual é a nossa esperança? Eu diria que o mundo está como uma panela de pressão que vai explodir. Mas qual seria o final dessa história? É esse estudo que nós estamos fazendo hoje. Então vamos à frente. Primeiro ponto. Deus está no trono do universo e tem um propósito para a história. Eu estou cansado de ouvir falar isso. Meu amigo, você não sabe, você não está entendendo. Quando a gente fala que Deus está no trono e Ele tem um propósito para a história, não é uma frase qualquer. É toda essa incerteza que eu apresentei para vocês, ela agora passa a ter certezas. Mas eu não creio. Bem, se você não crê é outra história. Se você não crê, é preciso crer primeiro. Você só vai discernir o que nós estamos conversando aqui se você crer na palavra e em Cristo. E também, lógico, no próprio Deus. Deus está no trono do universo. Isso nós vemos no primeiro versículo desse texto. Veja aí no seu texto bíblico aí, não é isso? Ele não está no trono aí? Mas a gente lê tão rápido, passa batido. Não. Se Deus está no trono, a história está no controle. A praga e qualquer outra praga que vier, qualquer outra dúvida, qualquer outro pessimismo, está no controle de Deus. Não é uma afirmação vazia. E Ele, inclusive, Ele está no trono
Então, o que significa? Que a nossa existência não caminha para o nada, para o fim, esse fim que é o nada, ou para um destino de tragédia, de explosão mundial que seja, invasão dos ETs, sei lá de onde, entendeu? Não tem isso. As forças do mal não vão vencer, porque Deus está no trono. Você pode dizer amém, meu irmão? Ele reina, Ele faz todas as coisas segundo o seu bom propósito. Há um propósito, e esse propósito é bom. Deus, então, aí você vê que Ele está no trono, e Ele tem na destra, na sua mão direita, o quê? Um quê? Está aí. Um livro. Tá certo? Ele tem um livro. E esse livro ele vai conter os decretos, o plano, o decreto de Deus, as linhas de todos os acontecimentos até o fim dos tempos. A história de toda a existência do universo inclui você nela. E aí precisa saber se você está incluído como filho de Deus, né, como servo de Deus, ou como uma pessoa que vai ser inimigo de Deus até o final. Mas o fato é que ele tem um livro na sua mão. E é interessante que como ele tem esse livro, ele tem toda a história preparada e sendo conduzida, sendo desenvolvida. E só com esses versículos já é motivo suficiente para não mais considerarmos a possibilidade da história estar indo para o nada. Da história estar indo para, sei lá o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está conduzindo. E se Deus está conduzindo porque Ele é bom, as coisas vão dar certo para o meu lado, porque eu estou no time dele. Eu faço parte da família de Deus. E igualmente, se você está aqui e ouve que Deus é bom, eu vou levar para o lado do pregação chocante, né? Pregação chocante de Paul Washer, né? Para você que não é cristão, a pior coisa que você poderia saber, ouvir agora é que Deus é bom. Sério, sério. Sabe por quê? Porque por Deus ser bom, Ele não compactua com a maldade, Ele não compactua com a mentira, com a sua malignidade, com a minha malignidade. E nós precisamos nos despojar disso, senão nós não temos acesso a essa bondade, a essa santidade. Mas também porque Ele é bom, Ele providencia um plano para me resgatar, para te resgatar dessa malignidade, dessa escravidão, dessa história sem fim, ou com fim para alguns, um fim trágico. Ele prepara isso para nós, porque Ele tem conduzido a história, Ele tem um livro na sua mão, os decretos da história e do seu plano. Não importa, irmão, a fúria do inimigo, a agitação que o mundo estiver, com pandemia ou sem pandemia, a história sempre estará na mão direita, na destra de Deus. O livro da história está escrito, veja bem, olha aí no texto, ele está escrito por dentro e por fora. Nada foi esquecido nesse livro. O futuro está nas mãos de Deus. E quando a gente fala assim, meu futuro está nas mãos de Deus, é quase como que a pessoa não crê que Deus existe. Meu futuro seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Porque o que não pode ser, o que Deus não quer, porque Ele vai reprovar você. O livro está selado com 7 selos, vê aí. O rolo, né? Um livro é um rolo, naquele contexto antigo, livros eram em formato de rolo. E o rolo selado, lacrado, indica o quê? Que o plano, naquela visão, veja bem, é uma visão. Ela não é uma visão dos dias de hoje. É uma visão espiritual da realidade da humanidade, do ser humano, da humanidade, da criação. A criação estava ali, a história da criação estava ali naquele livro, e aquele livro estava fechado, lacrado, totalmente escrito, mas ainda não estava sendo executado um plano. A partir do momento em que esse livro se abrir, é que esse plano então seria ou será executado. E aí o que é que a gente vê aqui? São 7 selos. Essa ideia de 7 é totalidade, perfeição. Totalmente fechado, não havia como abrir e ver alguma coisa ali. E aí o livro totalmente selado mostra claramente o seguinte, que a história da humanidade sem Deus, para poder desatar os selos, para abrir o livro, ela é uma história fechada, um livro lacrado, que não tem
como você saber o que será de mim, o que será de você, o que será de nós, qual é o nosso destino, qual é o sentido da nossa vida. Só que aí, essa é a cena, o trono, o livro na destra, ele tem controlado, mas apontando assim, ó, alguém precisa abrir esse livro, para executar o plano de resgate, o plano em que vai incluir você e eu, na família de Deus, no reino de Deus. E aí, próximo ponto, para cá, isso, estou apontando para lá, não sei porquê, é lá, né? O digno procurado. Você vê que é feita uma pergunta no capítulo 2. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, ou algo neste sentido? E a verdade é que se responde já aí mesmo que ninguém. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. E Hernandes Dias Lopes, o reverendo e comentarista que eu me baseei para escrever esse sermão, ele vai explicar, está escrito no texto: ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra. Então, ninguém foi achado no céu. Ele vai dar alguns exemplos. Imagina aí, no céu, Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos de maneira geral, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria. São, hoje, para o nosso contexto, são pessoas que, para a gente, estão no céu, né? Então, esses não são dignos de abrir o livro e dirigir a história. Aí vem o segundo ponto, que é na terra. Ninguém foi achado digno na terra, nenhum ser humano. Imagina aí, hoje, nos nossos dias, um ser humano, por mais poderoso, influente, que possa desvendar o sentido da história. Tem alguém que consegue fazer isso? Qual é o propósito da vida? Tem alguém? E debaixo da terra também não tem. Nem o diabo, nem demônios, nem espíritos. Se alguém, né, que está me ouvindo acredita em espírito de parente, não sei do que, de meus primos, meus parentes, meus avós, meus tataravós, meus descendentes, meus ascendentes, né, meus ancestrais. Ninguém, meu amigo, é digno de abrir o livro. Ninguém. Não há ideologia, partido político. A gente está vivendo um momento terrível quanto a isso, inclusive. Sistema de governo, sistema econômico, nada que possa realizar ao ser humano, proporcionar ao ser humano a realização dos seus sonhos, dos seus planos, a melhoria de vida. Tem gente brigando por causa de presidente, por causa de governador. Deve ter um monte de ladrão aí, deve ter outros que trabalham direito, não importa. Nem os que são bons e os que são ruins vão resolver o problema da história humana. Eles não são dignos de abrir o livro. Nenhuma ideia maravilhosa que derem vai resolver a história humana. Nenhuma. Na verdade, o ser humano nem sabe, nem é capaz de saber o que ele precisa. O ser humano não é capaz nem de saber o que é melhor para ele. O ser humano não é capaz nem de sonhar certo, de almejar algo certo, de ter um alvo correto, que de fato vai resolver a vida dele. Ele não consegue nem almejar. Tipo assim, eu sonho que um dia que tudo vai dar certo. Tá, tudo vai dar certo é o quê? Ele nem sabe. Ele nem sabe, vai falar um monte de coisa boa que é boa para ele e ruim para um monte de gente. E é errado para um monte de gente. O ser humano não é capaz de sonhar com as coisas boas. Quem dirá planejá-las e muito menos executá-las. Essa é a realidade. O livro está fechado e ninguém pode abrir. E se ninguém abrir, nós estamos perdidos. E se ninguém abrisse, falando no passado, nós estaríamos totalmente condenados. E é interessante que no verso 4, nós vemos aqui que existe um impedimento mesmo. E o impedimento é tão claro. A pergunta continua ecoando: quem é digno? Ninguém pode abrir. E aí há uma grande decepção nesse verso. João, o apóstolo que escreve, né, o livro de Apocalipse, que está tendo esta visão, ele chora, e muito. É o texto que diz, e chora muito. E eu chorava muito. A crise de João também é a nossa crise. Sem abrir o livro, a única resposta que damos é choro. É choro. É lamento. Por que João chorou? É uma pergunta. A resposta talvez seja porque parecia que estava frustrando promessas na própria visão que ele estava tendo no capítulo anterior.
E também porque, obviamente, parecia então que a história estava à deriva. A história estava como um avião sem piloto, que uma hora vai cair. Ele entendeu que ali era a história que estava em jogo, em risco ali. E se ninguém abrir, estou perdido, está todo mundo perdido. Só que aí no verso 3, no ponto 3, como eu estava falando, estavam se procurando aquele que é digno de abrir o livro. E aí no verso 5 ao 7, esse digno finalmente é encontrado. E isso é motivo de alegria, queridos. É motivo de celebrar. Existe alguém que pode abrir o livro e desatar os 7 selos, desvendar os mistérios da história, solucionar, restaurar, redimir, consertar e até mesmo te dar condições de sonhar por algo certo e participar de algo que de fato vai dar certo. Não é presidente, governador, político, não é mesmo. É interessante que o que eu posso dizer para você e para mim é que agora, nesses versículos 5 até o 7, o que a gente pode dizer é: não chore, porque é isso que está sendo dito no texto, não chore, há consolo. Às vezes, irmãos, nós choramos, como João, com medo do futuro, o que vai ser dessa pandemia, desse vírus, desse país. Meu amigo, o que vai ser do quê, meu amigo? Você entregou sua vida para Jesus? Se você não entregou sua vida para Jesus, aí fique desesperado mesmo. Não é por causa de vírus, não é por causa de pandemia, não é por causa de dinheiro, não é por causa de economia, não é por causa de país, é por causa da salvação ou da condenação. Não tema os homens que não são capazes de fazer muita coisa, tema aquele que pode até destruir a alma, mas também se achegue e se apegue àquele que pode abrir o livro e resolver esse problema, o único. É uma cena majestosa isso aqui, queridos. É uma cena celestial. Não é uma cena qualquer. Só dá para imaginar, se é que dá para imaginar. Bem, então há consolo. Esse digno que estava sendo procurado, ele é encontrado. Alguém que é capaz de dirigir a história, de dar sentido à vida. A solução da história está em Jesus. Veja bem aí, o livro da história está nas mãos agora de Jesus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Você lembra quando ele fala com os discípulos, ainda aqui na terra, antes de subir aos céus? Você lembra quando ele fala assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e da terra e debaixo da terra. Lembra disso? É isso que estava acontecendo no reino espiritual, no céu. Quando ele estava aqui na terra falando com você, comigo, falando com os representantes, que eram os discípulos daquele tempo, ele estava ao mesmo tempo na eternidade, desatando os selos, abrindo os selos do livro, desatando a história e dizendo: eu venci o mundo, eu morri. Por isso ele é apresentado como um cordeiro, como que estando morto, mas também ele é apresentado como um leão da tribo de Judá nesse texto. Eu venci, e agora eu tenho autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso vão, não fiquem em casa. Estou falando de propósito. Não fiquem em casa, vão, porque eu desatei os livros, o livro e os selos. Ele foi encontrado. A história está nas mãos dele. Ele venceu para abrir esse livro. Ele é o leão de Judá, segundo estes versículos aqui, 5 ao 7. A raiz de Davi. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado, que não é só a coisinha errada que você faz, é o câncer desse universo, que consome o universo, que aponta a história para o caos, quando era para estar indo para a direção da glória. Ele venceu a morte, que para nós aqui na terra ainda é o último inimigo a ser vencido. Jesus, ele não só é apresentado como cordeiro que tinha sido morto, mas Messias vencedor. Jesus é vencedor. Ele também é o cordeiro que foi morto, mas ele é o leão de Judá. Ele é vencedor.
E aqui João, ele vê essa marca, a marca de quem tinha estado morto, mas agora estava poderoso, majestoso, desatando os selos e abrindo o livro. Qual o temor que eu e você temos? Eu entendo as lutas, eu sei, querido, eu também temo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Só que este texto aqui, por exemplo, é para nos lembrar pelo que nós estamos lutando, o que de fato é importante e nos preocupa e nos ocupa, e aquilo que nós não devemos permitir tomar a nossa mente e dominar a nossa vida. Deus governa o universo por meio agora do Cordeiro que foi morto e que agora ressuscitou. Então João, ele vai relatar esse tema central. Esse é um tema de todo o Novo Testamento. É isso que está aparecendo aí, nessa visão. A vitória mediante o sacrifício. Então vamos ver por que Jesus é o único digno. Ele é digno para desvendar a história, para dar o sentido à minha, à sua vida. Ele é digno, primeiro, porque ele é onisciente. Quando a visão fala ali, cheio de olhos, é a ideia de onisciência, atributo de Deus. Ele é onipotente, tem 7 chifres, chifre representa poder, 7 chifres, e ele também é onipresente, 7 espíritos, a espírito representa a presença dele em nosso meio, né, enviados aos cantos da terra. E esse número 7, como eu disse, é a perfeição. Então ele é perfeitamente ciente e por isso onisciente, perfeitamente potente, por isso onipotente, e perfeitamente presente, por isso presente em todo lugar. Ele é Deus. E aí o quarto ponto, caminhando já, último ponto para a gente aplicar na nossa vida isso. Agora, nessa etapa em que em que esse digno se apresenta, eu sou o digno. Eu vou abrir o livro, e abre, de fato ele abre. Por que ele abre? Por causa disso, agora ele é adorado, porque ele é o único, não só digno de abrir o livro e desvendar, mas ele é o único também capaz e digno de receber a adoração. Então ele é adorado por quem ele é. Veja bem, ele é, no verso 5 ao 7, eu já falei, o leão de Judá, a raiz de Davi e o cordeiro que foi morto. Mas ele também é adorado por onde ele está no trono. Verso 6, ele está agora no trono, veja no verso 6. Ele está no trono. Ele também é adorado não só por quem ele é, por onde ele está, mas pelo que ele fez. No verso 9 ao 10 que nós lemos, vai mostrar que ele, com seu sangue, ele comprou pessoas, povos de todas as línguas e nações. Ele nos comprou para Deus e constituiu o reino de sacerdotes que tem acesso a Deus agora. E ele, ou seja, reino, veja bem, reino. Nós somos participantes desse reino. E porque ele é adorado por quem ele é, por onde ele está, pelo que ele faz, que ele nos comprou, e pelo que ele tem. Ele tem o quê? Ele tem simplesmente todo o universo debaixo dos seus pés, ao seu redor, o adorando. Toda a criação, todos os seres criados por Deus, estão agora ao entorno de Cristo. Por isso, Paulo, lembre-se sempre disso, e nos desvendou o mistério de sua graça lá, que é o quê? De fazer convergir todas as coisas. Convergir em Cristo. Esse mistério está sendo desvendado. Então todo o universo o adora, e você está vendo essa cena nesse texto. Por isso, querido, por isso que a gente está fazendo esse culto aqui mesmo. E por isso que outros estão conectados à distância, para todos apontarmos para Cristo. Não há impedimento, não é máscara, não é vírus, não é protocolo, falta de protocolo, excesso de protocolo. É por fé no Salvador, porque Ele é o nosso sustentador e desata os selos. E aí, vamos ver o cântico. Obrigado aí, Rosenberg, pela água. Eles entoam um cântico. Cara, é uma sinfonia. É uma cena maravilhosa. Eu quero deixar claro uma coisa. A gente na eternidade não vai só fazer isso, cantar. Eu acho que até eu que gosto de música, se eu ficar a eternidade só cantando, eu vou enjoar. Mas não quer dizer que também é chato. Não, olha como é a cena, para você entender. É um cântico de adoração.
Porque começa assim: tu és digno. Não é esse o cântico? Já no verso 8 em diante aí. Não lembro agora onde está, mas está aí. Verso, deixa eu ver se eu acho. Está aqui no verso 8 mesmo: digno és de tomar o livro e abrir os selos. Ele foi adorado já como digno. Então ele é digno. Ele é digno. Primeira coisa, o cântico ele é de adoração, reconhece quem ele é. O cântico também é de pregação, porque diz assim: porque foste morto. Ou seja, é um cântico que prega a história desse Deus, prega a ação poderosa desse Deus, a obra salvadora desse Deus. É um cântico de pregação. Quer aprender a fazer um cântico para a igreja? Abre Apocalipse, tem um monte bom para você aprender. E é interessante que, olha que interessante, Gênesis 22, você tem aí um cordeiro, no contexto ali de Isaac e Abraão, o cordeiro substitui Isaac, ou seja, ali o cordeiro, que é símbolo, é um cordeiro literal, né? Um cordeiro, ele substitui um indivíduo, salva um indivíduo. Aí depois em Êxodo 12, 3, na Páscoa, esse cordeiro, ele já é oferecido para uma família, naquela instauração da Páscoa, naquele contexto da 10ª praga do Egito, em que o anjo da morte ia passar, era para salvar uma família. Aí mais à frente, em Isaías 53, 8, esse cordeiro que aí é o servo sofredor, tudo isso é Jesus, queridos. Esse servo sofredor de Isaías, agora ele é morto para salvar uma nação, a nação de Israel. Só que aí chega no Novo Testamento, olha como é que a revelação vai aumentando, vai progredindo. Quando chega no Novo Testamento, em João 1, 29, esse cordeiro morreu para salvar todos que procedem de vários lugares, de todo o mundo, de todas as partes do mundo. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Então esse cântico é um cântico que prega a obra desse Deus, que começa salvando um indivíduo lá em Isaac, se expande para uma família, para uma nação e agora para o mundo inteiro. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Esse cântico que está sendo entoado lá, ele também é um cântico devocional. Por que devocional? Porque é um cântico de relacionamento íntimo com esse Deus. Olha onde está escrito: e os constituíste reino e sacerdotes. Ele também é um cântico missionário, porque esse cântico revela e declara e proclama a obra salvadora. Compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, missionário. Um cântico atento às nuances da missão que o próprio Deus confiou a cada um de nós. E por último, um cântico profético que aponta para o futuro. E da parte de Deus ali, esse cântico declara o futuro e diz assim: e reinarão sobre a terra. Esse reino de sacerdotes reinarão sobre a terra. E segundo Charles Erdman, os cânticos, tanto no capítulo 4, que eu não li, mas tem outro cântico lá, e nesse capítulo 5, eles são dois grandes oratórios. São duas grandes peças musicais. E esse capítulo 4 é um oratório acerca da criação. E esse capítulo 5 é um oratório acerca da salvação, da redenção. É uma peça musical. E o que seria um oratório? Vou explicar para vocês. Oratório, na música, ele é um gênero, um tipo de música, né? Um tipo musical que também é interpretado, dramático. Poderia ser, a gente chama às vezes de musical, de cantata, ou antigamente poderia ser chamado também de ópera, mas não só isso, é um oratório, em que se interpretam personagens, e aí você tem várias funções, solos, corais, você tem grupos pequenos, quartetos, não sei o que, Beck, seria o Beck de hoje, acompanhados por um instrumental, por uma orquestra, e as vozes aqui se misturam, aí depois entra um, entra outro, entra o solo, depois, tudo harmonizado, sincronizado. É o que está acontecendo aqui nessa cena. Olha o que acontece de fato, e esse teólogo Charles Erdman, ele foi muito feliz em sintetizar isso. Ele disse assim, olha como é que ele vai contando isso para a gente. O culto ao Criador começa com um quarteto, cantando um hino: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quem é esse quarteto? Os 4 seres viventes, os 4 animais.
E ele segue com um coral, constituído de 24 anciãos. A igreja que prossegue o louvor, vai continuando esse louvor, e ela vai: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É isso que você está vendo aqui, e é por isso que você não precisa temer. E aí, logo depois desse coro de 24 anciãos, vem os solistas, né? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E vem uma resposta solo também. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tudo isso está sendo cantado, dramatizado. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Lá na cruz. E aí continua, o cordeiro, quando o cordeiro ele toma o livro da mão do Criador, aí você vai escutar agora aí o quarteto e o coral junto, os 4 seres e os 24 anciãos. Digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí um grande coro atravessa esse grupo já, um coro maior. A gente leu aí milhões de milhões, milhares de milhares, não foi isso? Um grande coro, são anjos que cantam, vozes de milhões, de milhões, de milhares se somam, se avolumam, e cantam um cântico majestoso, triunfal. Eles dizem: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Quer aprender a adorar ao Senhor? É aqui, ó, que você aprende. Eu quero melhorar o ministério de louvor. É aqui. Não é estudar música não. Primeiro é aqui. E aí o canto não acaba. Continua. E eu não estou achando chato. Tudo bem que a hora está avançada, mas eu não estou achando chato. Está maneiro, cara. Está legal. E eu acho que eu vou achar chato se eu ficar a eternidade lá. Mas olha como é maneiro. Como é tremendo isso. A cena celestial. O canto vai prosseguir de uma forma arrebatadora. E ele chega num clímax majestoso. A igreja, sabe que ela está sendo citada nesse texto? A oração dos santos, a igreja vencedora. É a cena da igreja que já venceu. Você e eu já lá. A igreja vencedora. Os serafins e os anjos, todos eles se harmonizam. E aí a gente ouve também não só esses, mas toda a criatura que há no céu e sobre a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, louvando ao Criador e ao Redentor. E eles dizem todos juntos: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando o som potente desse coro começa a suavizar, ouve-se um grande amém, concordância, consumação. E esse amém vem da parte do quarteto dos seres viventes e também dos serafins. E aí segue-se um silêncio, como o nosso aqui agora. Um silêncio solene, ofegante, de tamanha glória. E os anciãos, a igreja, se prostram e adoram. Agora sem música. A música do céu, irmãos, é assim. Ao mesmo tempo que ela é cheia de entusiasmo, como nós também pudemos um pouco aqui expressar juntos, ela também produz um senso de adoração profundo, ao ponto de não conseguirmos ficar de pé diante da glória desse Deus, e do poder desse Deus, e da tranquilidade que Ele nos passa, em meio a esse caos que a gente está vendo. Esses milagres que nós vemos com nossos próprios olhos, e só não vê os milagres quem não tem fé. Queridos, ninguém pode contemplar o Senhor. Falamos aí de glória, presença dEle. Cantamos outras vezes, em outros cultos, ver o Senhor face a face. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza,
no seu fulgor, no seu poder, sem se prostrar. Sabe o que eu acho que tem faltado para nós nesse período de pandemia? A gente se prostrar. A gente contemplar a glória futura, que é muito mais do que futura. Ela começou na cruz e ela está em execução. Para quem precisa, fica em casa, ok. Mas para quem já está na rua, trabalhando, estudando, prostre-se diante do Senhor e sirva a Ele. Não tema. O que a gente aprende? O que a gente aprende? Primeiro, o que a gente vê nesse texto todo, isso deve nos levar ao controle sobre a história, isso deve nos levar à oração. Mas uma oração não é uma oração qualquer, não. É uma oração em que você deposita a confiança, fé em Deus. O mês da juventude nós vamos falar que nós temos uma só fé. Em todos os sentidos do que é fé. Você vai aprender sobre isso. Mas você tem que depositar a sua fé no lugar certo, ou na pessoa certa, que é Deus. Não tenha dúvida, o destino das pessoas está tranquilo nas mãos de Deus. Até de quem morreu. A dor a gente sente e compartilha, mas o consolo é maior, porque está tudo nas mãos de Deus. Segundo, isso deve nos levar a uma forte evangelização, porque Ele comprou pessoas de toda a tribo, língua e nação, e elas estão agora aguardando a pregação, para serem ressuscitadas e inseridas no povo de Deus. Elas vão ouvir o convencimento do Espírito Santo. Isso também deve nos levar a tomar posse da nossa alta. Nós não estamos numa posição baixa. Nós somos humilhados diante da glória de Deus, mas no reino de Deus nós temos uma posição elevada, espiritual. Eu não estou aqui pregando triunfalismo, estou aqui pregando a verdadeira posição, que não é ser presidente e líder de uma nação, ou de um povo, de um grupo, de uma igreja aqui na terra. Isso é uma posição temporária que alguns o Senhor confia e outros não. Mas todos aqueles que são do povo de Deus estão numa posição elevada, porque somos reino de sacerdotes, reino e sacerdotes. Reinamos com Cristo. Estamos nos lugares celestiais, Paulo vai falar isso, nos assentamos em lugares celestiais. Não se assente nos lugares do desespero dessa pandemia. Seu lugar não é aí. Nos lugares do pavor, o seu lugar não é aí. Tenha consciência dos seus limites, mas tome posse da sua posição espiritual. E não seja doido também não, vou sair por aí. Não, não é isso. É entender a sua posição espiritual, muito mais do que física. E também essa cena, ela deve nos levar a dedicar tudo o que somos e que temos ao Cordeiro. Já dedicamos bens e vidas aqui na igreja. Porque digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e ações de graças. É isso que nós aprendemos com essa cena. E se a gente não sair daqui e não colocar em prática isso, tem alguma coisa errada. Aí você pode se desesperar, porque pode ser que você não faça parte desse projeto, mas ainda está em tempo de fazer parte disso. Para concluir, a igreja, queridos, na terra não tem o que temer, não importando quantos juízos o Senhor possa empregar nessa história, quantas pandemias, quantos vírus, quantas perdas eu e você possamos passar neste mundo. O sentido dessa canção, desse cântico, dessa música é o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que seguem Ele jamais, irmãos, passarão despercebidos do cuidado e do amor dEle. Não tenha dúvidas disso. Não importa o que aconteça, vida ou morte, não importa. Que a nossa fé, irmãos, nessa noite seja renovada, avivada, fortificada,
Pastor, você está falando de igreja renovada? Eu não estou falando de igreja, de instituição, de coisas humanas. Eu estou falando de conceitos bíblicos. Renovada como a Bíblia diz que deve ser renovada. Avivada como a Bíblia diz que deve ser avivada. Fortificada como a Bíblia diz que nós devemos nos fortificar. A alegria do Senhor a nossa força é. Para que não, irmãos, não fraquejemos nos testes, nesse teste e nos outros que virão. Estamos passando e nos está sendo imposto, ou nos estão sendo impostos muitos testes nesse período e antes mesmo disso. E depois virão outros. E em algum sentido, os homens cegos e contrários a Deus, eles têm razão. Vai piorar. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos assentados em lugares espirituais. Nós estamos assentados numa posição celestial. Tudo pode desabar nesse mundo. Mas nós estaremos sendo seguros por aquele que abre e desata os selos. Não temamos, não percamos a coragem, não tenhamos momentos de desespero sobre o dia de hoje nem o dia de amanhã. Porque o Cordeiro, irmão, venceu. Ele é o Rei do Universo. Você consegue ver isso, cara? Você consegue contemplar isso? Ele venceu. Oh Deus, a tua glória é o que eu almejo, é o que desejamos. Oh Deus, não se apegue, irmão, às coisas desse mundo. Foge disso. Você está fugindo de vírus. Foge do pecado, irmão. Foge da mentira. Oh Deus. Foge da aparência de religioso e contemple a glória de Deus. Contemple a glória, esta cena, irmão. Ele tem sustentado o seu povo desde a criação, desde os princípios do princípio. E Ele voltará para completar a obra, para consumar a história. A história da redenção de miseráveis pecadores que nós somos. Ele tem cuidado de nós. Portanto, sejamos fortes. Fortes em Deus. Não na ciência, nas receitas médicas, sei lá o quê. Para resistirmos e permanecermos fiéis no Senhor até o último dia. Faça como Jesus. Abra mão da sua glória temporária. Ele não tinha glória temporária, mas a minha é temporária. Ele abriu mão da sua glória total, infinita, por mim e por você. E entregue-se para que no final todos juntos possamos herdar a vitória, tomar posse dessa vitória que para nós já foi realizada. Já estamos, mas aí vamos adentrar a esta cena gloriosa. Hoje é o dia de termos um encontro com o Cordeiro, Jesus Cristo. Encontro para reafirmarmos a nossa fé, ou até mesmo, para alguns, restaurá-la. Entregue sua vida a Ele hoje, e não tema mais nada nesse mundo. Inclusive depois desse mundo, onde não haverá mais choro, mais sofrimento, mais tristeza. Trabalhe para Cristo, irmão. Não trabalhe para ganhar o seu salário só. Isso é temporário. Trabalhe para Cristo e descanse nele.
Está preocupado? Descanse, porque Jesus Cristo é o nosso descanso. Por isso, o 7º dia se tornou o primeiro dia, né? Porque Jesus Cristo, que é o nosso sábado, o nosso descanso, ressuscitou no domingo. Descanse. Descanse, porque mesmo que ainda seja noite, ainda que haja trevas, e há ainda muitas trevas, elas foram derrotadas. Jesus, que é o sol da justiça, vai raiar no meio dessa noite, e vai romper essa noite, e vai transformar essa noite em uma manhã de renovação de misericórdias e de sustento a cada dia, cada manhã. Que para tanto o Senhor nos abençoe.